Boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma vez. Estou aqui. Boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma vez para refletir o nosso tema sobre o Evangelho, compartilhando com todos que estão neste momento aí, dividindo conosco essas lições que nos ajudam, essas lições que nos fortalecem. O Evangelho é um código de vida para efetuar as nossas renovações da vida. Hoje, então, trouxemos um tema sobre a imortalidade da alma, um tema interessante para esse momento, ou para todos os momentos, naturalmente, em que nós precisamos entender que existem duas humanidades, uma material, corpórea, e outra espiritual. Por isso, trouxemos o tema a imortalidade da alma. Agradecer primeiro a presença daqueles que estão chegando para compartilhar, ao convite do Lemana, Centro Espírita, que está aqui em Macapá, levando os primeiros contatos da sua implantação, que está se construindo para acolher vidas e consolar almas. Todo trabalho no bem, ele nos dá esta sensação de alegria, de felicidade e, naturalmente, rogar a Jesus que nos inspire, que abra os nossos corações a receber essa mensagem e que ela possa se processar na nossa vida, fazendo transformações necessárias para a nossa caminhada eterna. Na questão da imortalidade da alma, trouxemos uma frase de um livro chamado Palavras da Vida Eterna, onde Emmanuel, ele diz assim: lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Ele está nos chamando a atenção, ele está nos lembrando do que, apesar de nós estarmos convivendo numa sociedade de forma corpórea, mas a vida essencial é a vida do Espírito. Daí a imortalidade da alma, essa lição que nós aprenderemos hoje. Com a doutrina espírita, ela veio trazer noções, principalmente através da mediunidade, os fenômenos, as aparições e outras situações que vai fazer com que
ela nos auxilie, nos ajude a levantar uma cortina para que a gente veja o outro lado da vida. A exemplo do microscópio, que nos ensinou a ver os seres da natureza que não eram vistos a olhos nus, mas o microscópio nos auxiliou a enxergar. Os telescópios nos fazendo enxergar lá dentro dos astros, muito longe do nosso alcance da vista comum, corpórea, enxergando outros astros. A mediunidade vem trazer a possibilidade de nós nos integrar, enxergar a vida espiritual como num sexto sentido, a vivência do espírito, traduzido hoje como a imortalidade da alma. Então, o nosso corpo é transitório e acaba. A alma é eterna e vive para sempre. Então, veja que com esses aspectos que nós estamos mostrando, surge uma pergunta para a gente: tudo acaba com a morte? Porque muitas vezes, ou durante tanto tempo nós caminhamos e somos sempre produtos das gerações que estão vindo, ensinando a gente a partir da desencarnação, da morte do corpo, e a gente olha para aquele corpo e faz toda uma despedida como se ali acabasse a própria vida. E aí nós vamos nos acostumando aquelas mensagens naqueles panfletinhos, nas mensagens de todos os tipos, dando um adeus para sempre. Então, isso mostra que a vida acabaria ali naquele corpo. A doutrina espírita, ela vem refletir e não dar um adeus para sempre, mas um até breve, porque para onde o nosso ente querido está indo, voltando para a vida eterna, um dia nós também iremos. E vem aquela pergunta: que a gente pode se reencontrar? A doutrina espírita diz que as pessoas que se amam, nem a morte os separa. Isso traz, portanto, um alívio para aquelas preocupações materialistas que nós bebemos muitas vezes nessas fontes, através da cultura das religiões tradicionais que nos ensinaram a ver a vida apenas no corpo físico. A doutrina espírita, consoladora de nossas vidas, vem dizer: o corpo, ele veste a alma, e nós já vestimos a alma centenas de vezes com corpos diferentes. Olhem só, quantas vezes já viemos aqui? Várias vezes. A literatura espírita diz centenas de vezes. E quantas vezes ainda vamos voltar? Quantas vezes forem necessárias para o nosso aprimoramento espiritual. Logo, a morte do corpo não é definitiva, ela é apenas a vestimenta que nós vamos trocar diante da continuação da caminhada da vida. Na questão 149 do Livro dos Espíritos, há uma pergunta que Kardec faz aos espíritos benfeitores da humanidade, onde ele diz: que sucede à alma no instante da morte? Da morte do corpo, naturalmente, ele está se referindo. E os espíritos superiores respondem para Kardec, respondem para nós agora, que volta a ser espírito, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Então, nós viemos para a Terra com a finalidade de aprimorar a vida espiritual através de uma obra que nós construímos neste planeta.
Cada dia nós escrevemos um novo capítulo nesta imortalidade da alma. Que capítulos estamos colocando a cada dia? O que nós estamos traçando como meta quando voltarmos à vida espiritual, de onde viemos um dia, segundo a resposta dos Espíritos? Na questão 149, o que levamos como bagagem deste retorno à vida espiritual? Só podemos levar as coisas, as características, as condutas que trazem como consequência neste aprimoramento da alma. Em outras palavras, nós só podemos levar as virtudes que nós vivenciamos na relação com os nossos semelhantes. As imperfeições, as conquistas materiais, tudo isso fica. Eu não sei se vocês queriam ouvir isso, mas nada nós levamos, nós voltamos ao mundo espiritual da forma que nós chegamos, com uma diferença, acrescentando na nossa vida, acrescentando neste patrimônio imortal o que nós construímos, o que nós fizermos de bom. Então, há muitos relatos sobre essa questão da imortalidade da alma. Há muito tempo, isto são discussões, vêm trazendo reflexões, pensamentos que se opõem à doutrina espírita. Então, esses relatos bíblicos consta sobre a questão da imortalidade da alma, as lembranças de vidas passadas, as manifestações dos espíritos nas reuniões mediúnicas. O espírito que perdera o corpo se apresenta numa reunião mediúnica contando das suas dificuldades. E nós não seremos diferentes. Um dia voltaremos também com as mesmas dificuldades, conforme nós estamos vivenciando a nossa vida física. A materialização dos espíritos, a emancipação da alma durante o sono, dirá a literatura espírita, que todas as noites é como se nós morrêssemos, porque nós vivemos durante o dia nesta relação social, nesta relação física corpórea, e durante a noite o corpo dorme, mas o espírito sai, se emancipa de acordo com o nosso pensamento, de acordo com a nossa proposta de vida, para integrar, para interagir no mundo espiritual segundo os nossos pensamentos. Então, com isso, nós também entendemos que a experiência quase-morte, ela vem trazer muitos relatos das pessoas que entraram em coma, que viram o corpo deitado, que presenciaram, que saíram do coma com uma outra visão de vida. E nós trouxemos aqui o relato, vamos ler mais tarde, de Las Grael sobre esse aspecto que nós estamos falando. Então, antes de chegar no Las Grael, na mensagem dele, nós também vamos trazer aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele traz uma expressão muito interessante, oportuna para este momento, quando ele diz: os espíritos encarnados, que nós dissemos vivos, e os espíritos desencarnados, que muitos consideram mortos, podem se comunicar entre si através da mediunidade. Olhem só, quantas famílias foram beneficiadas pela mediunidade luminosa de um Chico Xavier. Mais de 10.000 cartas, trazendo dos entes queridos, que traziam um silêncio terrível para aquela família, sem saber como ou por onde se encontrava aquele filho querido, havia o sofrimento,
a vontade da vingança, e são tantos os depoimentos, são tantas as cartas que Chico trazia. Naquele livro, naquele filme As Mães de Chico, também está no livro, claro, ele fala muito sobre esses aspectos. Então, diante de todas essas cartas trazidas pelo mundo espiritual, comprovando a imortalidade da vida, tem uma que um pai sofrera tamanha, porque o sofrimento tamanho, porque ele era um filho único. E o que era que ele fazia? Para exprimir o seu sentimento de amor pelo aquele filho, ele dormira nos cemitérios todas as noites. E um dia, Chico, através do Chico, vem uma carta e ser endereçada ao pai. Mas quem foi buscar foi a mãe. Quando o pai vai ler a carta, o espírito desencarnado, o filho querido que não constava mais, na relação material, social, familiar, manda dizer a mensagem para o pai. Ele disse: pai, todas as vezes que você vai dormir no cemitério, eu venho dormir com a mamãe que fica sozinha. Então você não dorme nunca comigo. Você dorme sozinho, porque eu estou fazendo companhia para a mãezinha querida. A partir desse dia, nunca mais o pai foi fazer, vamos dizer assim, foi dormir no cemitério, porque compreendera a mensagem do filho que na imortalidade, que na vida espiritual, nós vivemos também em sociedade, que nós também temos oportunidades de crescimento. A vida não é solta. Nós temos, por assim dizer, duas famílias, uma material e uma espiritual. Basta que a gente cultive este elo, que a gente aperte esse laço da família espiritual através da prece das nossas condutas, para que a gente se mantenha entrelaçados entre as duas famílias, material e espiritual. Então, são essas relações que a gente precisa entender, e a mediunidade, através da doutrina espírita, que não nasceu com a doutrina espírita naturalmente, mas o estudo, o livro dos médiuns, ele vai arrumar esse pensamento sobre mediunidade, que antes cada uma pessoa pensava de uma forma diferente. Então, a partir do livro dos médiuns, este livro passou a ser um divisor de águas, antes e depois da doutrina espírita, do livro dos médiuns. Antes do livro, antes da doutrina espírita, do livro dos médiuns, a mediunidade ela era curiosidade. A partir do livro dos médiuns, a mediunidade passa a ser com Jesus, uma mediunidade com amor, onde os espíritos buscam os centros espíritas para os seus atendimentos, para as suas necessidades, e a doutrina espírita leva essa ajuda àqueles que muitas vezes nós pensamos que não existem mais. É interessante nesse relato quando o Chico ele psicografou pela primeira vez no livro Parnaso do Além-Túmulo, começaram a escrever os poetas mortos, que faziam parte, muitos deles, da Academia Brasileira de Letras. E lá na Academia Brasileira de Letras foi a maior, vamos dizer assim, surpresa para eles. E às vezes faziam até com deboche, com ironia. Agora os poetas que estavam com as cadeiras vazias voltaram a escrever. E hoje há a confirmação, porque eles também se manifestaram, não apenas através da poesia, mas também através das reuniões mediúnicas. Então, veja que esta relação entre vida material e espiritual, a permanência da vida no espírito, a imortalidade da alma, hoje comprovada, inclusive, até cientificamente, quantos programas de televisão foram levados para identificar as pessoas que lembram das vidas passadas. Então, nós trouxemos uma delas, é um caso de Las Grael, quando ele, através de um acidente,
vocês lembram deste nome. Ele ganhou várias medalhas nas Olimpíadas, e ele vem fazer um depoimento porque quando ele, depois do acidente, ele fica em coma durante 2 ou 3 dias, me parece, aí sai do coma, volta de novo, e quando ele sai definitivamente, ele deixa este relato que eu vou ler agora para nós. Diz Las Grael: é uma coisa muito difícil de escrever. Nem imaginava que isso pudesse acontecer. Tive uma morte momentânea, me senti mais leve, menos dor, muita paz. Me vi saindo do meu corpo. Voltei à vida. Outra parada cardíaca, saí de novo do corpo. Era uma sensação menos nítida. Achei que estava partindo mesmo. Coisas de segundo, o tempo parou. As lições que ele ganha depois deste momento, que ele escreve: hoje vejo a vida por uma outra ótica. Meus valores mudaram e aprecio as coisas mais simples. Um gole de água, um beijo em cada um das minhas filhas, da minha família. Tudo, tudo mudou para mim. Então veja que esse depoimento de Las Grael não é diferente dos outros que também, como mostrei a carta que trouxera pela mediunidade de Chico Xavier, e outros relatos que nós temos sobre essa imortalidade da alma. Caminhando para o final, portanto, há uma frase de Sócrates dito: conhece-te a ti mesmo. Muitas vezes nós queremos vivenciar o que as pessoas dizem para nós. É essa nossa reflexão também importante, vamos dizer assim, dentro do aspecto do tema que nós estamos conversando. Procuremos não fazer uma caminhada para fora, para constatar as virtudes, as misericórdias, a lei de ação e reação lá fora, mas verificar dentro de cada um de nós. É por isso que o Sócrates lhe diz: conhece-te a ti mesmo. Que a gente comece a fazer reflexões para ver ou para relembrar dos planejamentos que nós temos para essa vida. Que não percamos a oportunidade de ser útil, de fazer as coisas no bem, pois são essas coisas do bem, essa fraternidade que fará a diferença no nosso retorno à vida espiritual. Não devemos nos preocupar quando nós vamos, mas devemos nos preocupar como nós vamos regressar à vida espiritual. Se nós cumprirmos a nossa responsabilidade familiar, se nós cumprirmos a nossa meta dos nossos desejos, não voltado apenas para as conquistas sociais, mas principalmente para as nossas conquistas morais, que exemplo estamos dando diante da nossa própria família? Como estamos conduzindo os nossos próprios filhos em relação à religiosidade? O que estamos implantando no coração das pessoas que convivem com a gente? Então, são essas características, são essas condutas que a gente precisa ter consciência para que tenhamos um retorno saudável, para que mantemos a nossa alma imortal com as características de que tanto nós precisamos. Então, à medida que nós passamos a conhecer, a refletir esses aspectos para o nosso aprimoramento moral, assim nós somos todos, nós seres, nós vamos sentir que nós somos imortais. Que a gente não pode imaginar que a nossa vida começa no berço e que termina no túmulo. Que todo o bem que nós fazemos vai ser enterrado junto com o corpo. Que todo o mal que nós praticamos vai ser enterrado junto com o corpo. Este é um engano nosso. Tudo que nós fizermos de bom ou de ruim, ele transcende a vida corpórea, ele acompanha no nosso espírito imortal, para que a gente possa ser cobrado mais tarde pela consciência que onde estão as nossas leis divinas, através do remorso,
ou pela alegria do que nós fizemos de bom, de fraterno, de caridoso, como consequência das nossas atitudes terrenas. Assim nós estaremos reconhecendo que a nossa vida imortal está na alma. Esta alma capaz de produzir uma luz, porque é uma criação divina, porque nós somos eternos. Com isso, só morremos quando olhamos para a matéria, para o corpo, esquecidos da nossa essência divina. As religiões tradicionais, muitas vezes, nos ensinaram a olhar para o corpo, e olhando para o corpo, nós vamos encontrar um fim para a vida. Mas saindo deste corpo que fica no túmulo, nós, antes de chegar no berço, já vivemos outras vidas, já aprendemos lições, voltamos para o corpo, para a vida terrena, para esta mãe terra que nos acolhe neste momento, como oportunidade divina de aprimorar o nosso espírito imortal, muitas vezes endividado com as leis divinas. Esta oportunidade, que ela seja aproveitada neste momento que nós estamos vivenciando, construindo a nossa própria obra, para finalizar o nosso pensamento desta obra, desta construção, desse pensamento, desse esclarecimento sobre a imortalidade da alma. Nós trouxemos uma frase de Victor Hugo, onde ele diz: a morte é uma mudança de vestimenta. Então, o corpo, uma vestimenta velha da alma, fica no túmulo. E ele conclui dizendo: a alma que sobrevive à morte do corpo, que estava vestida de sombra, que estava vestida de matéria, passa a ser vestida de luz, dessa vida imortal, do amor divino, do coração que se expande na direção da fraternidade. Os nossos sentimentos alcançando os sonhos maiores da vida essencial, na nossa imortalidade da própria alma. Que sejamos não apenas esse ser que estamos convivendo em sociedade, mas nos sintamos, acima de tudo, uma criação divina, uma alma eterna que ainda tem muitas lições a aprender pela doutrina, pela experiência da vida, e assim nós vamos, como diz Cora Coralina, vamos costurando na alma experiências para que possamos fazer um bordado de todas as pessoas que convivem conosco, um bordado de nós. E o bordado de nós tem que mostrar uma face de fraternidade, de alegria, de uma vida colorida capaz de me deixar feliz agora e sempre. Muito obrigado, queridos. Que Jesus nos ampare sempre e até a próxima. Um abraço.